O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhes: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, desculpem, queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos fala do convite de Deus a toda a humanidade para o banquete. O reino de Deus aqui é comparado ao banquete, a um jantar preparado por um rei para todos. É claro que no início a gente percebe que há uma seleção de convidados. Depois, aqueles que foram chamados por primeiro não responderam, ficaram indiferentes. Então o convite se estende a todos. De novo Jesus, com a sua crítica aos doutores da lei, aos fariseus, aos escribas, que foram convidados por primeiro, que se achavam especiais a partir da sua religião, se achavam especiais. Deus era o Deus de Israel, o Deus de um povo escolhido. Mas esse mesmo povo escolhido, tanto naquelas atitudes dos evangelhos anteriores, disseram sim, depois disseram não com a vida, assumiram os trabalhos da vinha e não prestaram contas, como no evangelho do domingo passado, e hoje são convidados, mas não respondem positivamente. Por isso Jesus faz esta crítica àquele povo escolhido, aquele povo da aliança. E o convite se estende a todos que estiverem nas ruas e nas praças, nas encruzilhadas pelos caminhos. E chegam todos, diz o Evangelho, que a sala fica cheia. O reino de Deus é uma realidade que acolhe a todos.
E o sonho de Deus é que a sala fique sempre cheia, isto é, que todos participem daquilo que Ele dá, daquele dom especial da salvação. Interessante que a gente não compreende porque é que o rei convida os pobres que estão pelas praças e ruas e depois exclui alguém que estava lá com uma roupa inadequada. Será que esta roupa era aquela roupa suja que o mendigo usa na rua e vem para um jantar? Não seria incoerente da parte do rei convidar um pobre da rua para um jantar e exigir dele uma roupa bonita, uma roupa digna? Certamente. A roupa que esta parábola fala não é a veste do corpo, mas é uma espécie de chamamento ao compromisso de conversão. No momento que eu aceito o convite para o banquete de Deus, eu devo me apresentar com um traje diferente. Qual é o traje? A roupa, a conduta, um coração, atitudes diferentes. Trocar a veste. Como a gente diz quando tem um grande projeto que convida as pessoas para ajudar e a gente dá a essas pessoas uma camiseta e diz: aceitou o convite? Aceitei. Vista a camiseta do projeto. Aceitar o convite de Deus para o seu projeto é vestir-se com a roupa dele, com a conduta dele, isto é, mudar de vida. Portanto, peçamos nesta missa de hoje a graça de acolher sempre o convite de Deus e nos revestir da veste que corresponde ao projeto que Deus nos dá, ao dom que Deus nos dá. E saibamos dizer sempre sim aos apelos de Deus. Cada um pode se perguntar: quais são os convites que Deus tem feito na minha vida? E quais têm sido as minhas respostas? O qual tem sido a minha resposta pessoal? Como eu tenho aderido ao projeto de Deus? Qual tem sido a minha resposta? Estamos vivenciando o mês missionário. A vida é missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Estejamos sempre abertos a escutar os apelos de Deus, o convite de Deus, aceitando também o envio que Ele faz para cada um de nós. Queremos ser chamados, queremos aceitar o convite, queremos responder com a nossa vida ao chamamento de Deus. Este mês de outubro, mês das missões, queremos também rezar por todos os missionários e missionárias espalhados, presentes pelo mundo inteiro, especialmente nas situações mais difíceis. Queremos rezar pela missão em nossa casa, pela missão em nossas comunidades, pela missão no mundo inteiro. Amanhã celebraremos a festa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a Mãe do Céu Morena, que na sua aparição manifestou o seu afeto, a sua preferência pelos negros, pelos pobres, pelos pequenos da época na sociedade. Em todas as aparições de Nossa Senhora, há a manifestação de um desejo de superação da discriminação, da pobreza. Uma vez no México com os índios, outra vez no Brasil com Nossa Senhora Aparecida, os negros. E nas várias aparições de Nossa Senhora sempre contemplamos o cuidado de Deus por meio da Mãe do Céu aos pequenos.
É justo que no dia de Nossa Senhora Aparecida nós recordemos os pequenos, as crianças. Dia das Crianças, rezemos por todas as nossas crianças, que sejam cuidadas, respeitadas, lamentando a infeliz violência ainda existente contra as crianças, principalmente as crianças mais vulneráveis, por falta de apoio da família, falta de condições de uma vida digna. Lamentamos este fato ocorrido há uma semana aqui em Patos, com uma criança muito pequena, muito frágil. Quando escutamos as notícias, nós escutamos as notícias de forma sentimentalista, por causa de uma tragédia, de um fato muito triste, é claro, mas nós não podemos esbarrar no acontecimento. É preciso analisar melhor as razões, as situações em que estão nossas crianças. Quais são os projetos existentes em Patos em favor das crianças, dos pobres. Estamos agora numa campanha política. Vários temas aparecem, do canil ao teatro. Pouco se vê falar do cuidado às crianças. O que temos de projetos para o cuidado com as crianças? Crianças que ficam sozinhas em casa, que a mãe trabalha, o pai trabalha, ou mesmo que tem um pai e uma mãe que esconde a criança para objetivos escusos. Quando os vizinhos não sabem, ou se sabem, têm medo. É preciso que o poder público se conscientize da missão e da responsabilidade em favor da vida. Os assistentes sociais, os psicólogos, os professores, diretores de escolas, apresentem propostas, projetos em favor da vida para esses nossos irmãos e irmãs que querem ser nossos representantes. Se não sabem escrever um projeto, que peça a alguém que sabe. Um projeto sério de responsabilidade. Paremos de ter projetos sazonais, só na época das eleições. Projetos que possam ser efetivados ao longo do tempo, inclusive ultrapassando ou transcendendo a gestão deste período. Coisas boas devem continuar com outros gestores. Preocupemo-nos com isso. Vocês estão percebendo que não podemos ficar lamentando e chorando porque uma criança foi violentada por um suposto padrasto, por uma mãe desajuizada? É preciso que o poder público perceba onde estão as fragilidades sociais em nossa vida. Quem sabe nós vamos encontrar alguém que vai fazer um projeto sério de cuidado às crianças, parceria com esses conselhos, por exemplo, esses conselhos que cuidam das crianças, dos adolescentes. Esqueci aqui uma palavra. O conselho tutelar, lembre, em parceria com o conselho tutelar, em parceria com essas secretarias municipais que se preocupam com as classes menos favorecidas, para que esses acontecimentos tristes não aconteçam simplesmente na emoção de 2, 3 dias e depois desapareçam no tempo e as coisas continuem acontecendo. Eu espero que nós tenhamos um dia gestões preocupadas de fato com as pessoas,
menos preocupadas com o Ibope, menos preocupadas com o futuro cargo, com a futura eleição, preocupadas com a vida concreta do nosso povo. Penso eu que o banquete de Deus é um banquete que acolhe a todos. Este banquete de Deus deve se concretizar nas mesas, na vida da nossa sociedade, das nossas famílias. Aqui não falamos de um banquete espiritual no manjar do céu. Assim a religião seria, como dizem alguns materialistas, um ópio do povo, uma enganadora do povo, uma anestesia. A religião verdadeira é aquela que coloca, que põe presente a vida das pessoas em vista de um futuro, mas um futuro que começa, que se constrói nas nossas atuais relações sociais, econômicas e políticas. Não podemos separar isso, achando que cuidando das almas do céu, rezando pelas almas já está bom demais. É preciso se preocupar que este banquete aconteça na vida concreta das pessoas. Quero rezar hoje com estes pensamentos que certamente habitaram os nossos pensamentos, ou o nosso coração nesta semana que passou. São casos que aparecem, certamente muitos outros casos não aparecem. É preciso um trabalho de acompanhamento de perto. Peçamos a Deus que esta pandemia passe, para que as escolas, o acompanhamento psicopedagógico, os acompanhamentos da sociedade funcionem, as fiscalizações funcionem e a gente possa ter uma vida melhor. A pandemia não deixará somente o estrago na vida econômica que vai se recuperando, deixará um estrago no interior das pessoas, a fragilidade que se revela, as vulnerabilidades que vão se manifestando aí passo a passo, e nós vamos ter um período longo de consequências até a recuperação acontecer passo a passo também. Fiquemos atentos. Nossos idosos estão reclusos, nossas crianças estão reclusas, nossos pais nem sempre preparados para tudo. Precisamos de ajuda para que nossa vida não vá embora com a pandemia, mas tenhamos condições de nos reerguer, de nos reconstruir a partir da fé, da palavra de Deus, a partir de um olhar para o valor da vida. Que Deus nos ajude. Diante dos fatos tristes, coloquemo-nos confiante de que Deus nunca nos abandonou e que temos histórias bonitas também para relatar. Uma delas, ontem em Assis, na Itália, foi beatificado um jovem que, se estivesse vivendo entre nós, estaria com 31 anos ou com 29 anos de idade. Carlo Acutis, um jovem, um adolescente que há 15 anos aproximadamente faleceu de leucemia, e era um menino de santidade, de eucaristia diária com a palavra de Deus e evangelizando por meio da internet. Com 15 anos faleceu numa vida de santidade. Era um adolescente com uma família ajustada, uma família religiosa. A família é lugar de vida, a família é lugar de fé, a família é lugar de amor, de afeto. São estas coisas que geram uma vida saudável. Quando dentro de uma família não tem essas condições,
a vida se torna sempre um peso, uma cruz insuportável, um sofrimento. Mas quando no seio da família se promove a fé, o afeto, a fraternidade, a família se torna santuário, gerador de vida, de santidade. Nós queremos agradecer pelo testemunho de Carlo Acutis, que mesmo distante de nós, geograficamente, o seu testemunho, como um perfume agradável, se espalha para toda a humanidade. Que nossos jovens vejam nesse testemunho de Carlo Acutis o caminho para uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. E através da missão, ou melhor, do testemunho de vida, realizamos uma grande missão, como fez Teresinha do Menino Jesus, ainda jovem. Sua santidade se espalhou pelo mundo como um perfume agradável. A santidade é algo que alcança todos nós. Somos todos chamados à vida de santidade. E participaremos assim do banquete eterno que o Senhor nos preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.